adoração, honra, louvor ao nosso Deus. Convido você a compartilhar comigo de um versículo nessa manhã. Um versículo que tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, que está em Cantares 8:5, que fala assim: quem é essa que vem subindo do deserto apoiada em seu amado? Eu vou ler mais uma vez. Quem é essa que vem subindo do deserto apoiada em seu amado? Essa somos nós. Essa é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor que supera todas as dificuldades, todas as lutas, apoiada no seu amado. E o amado da nossa alma está aqui, ele está na nossa casa, ele está na nossa vida. O amado da nossa alma nos toma pela mão nessa manhã e diz: não temas, eu estou contigo. E é com ele que nós vamos esperar, e é a ele que nós vamos adorar, e é por ele e para ele que nós fazemos todas as coisas. Então eu convido a você, aí na sua casa, onde você estiver, erga as suas mãos, erga a sua voz em adoração e vamos juntos adorar o Deus da nossa vida. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, e nós queremos dizer ao Senhor que tu és o amado da nossa alma. Nós queremos dizer ao Senhor que é, Senhor, junto contigo, que é apoiado em ti que nós venceremos, ó Deus. É apoiado em ti que nós estamos vencendo o deserto. É apoiado em ti, ó Pai, que nós estamos vencendo as lutas. Nós, ó Pai, confiamos em ti. Nós dependemos de ti. Nós glorificamos o teu nome nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia! Nosso Deus é digno de toda adoração, amém? E Ele tem nos sustentado. Oh, aleluia! Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.
Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus que move as montanhas. O nosso Deus é o Deus que tem o poder para salvar. Ele é o nosso Salvador. E é isso que nós vamos declarar nesse momento. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Aleluia! Jesus
teu nome, Jesus. Nós queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer, meu amado, amado da minha alma, amado da minha alma. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Cante. Eu quero conhecer Jesus. Levante a sua voz na sua casa. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer.
glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Você pode cantar isso? Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Levante a sua voz e cante, lindo. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Mais uma vez, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. O que é que os anjos que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, os fazem cantar santo? Aleluia! O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Declare isso mais uma vez. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Declare, declare, Santo, 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 Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória
Senhor, queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que nesta manhã nós estamos transmitindo esta palavra. Ao longo da semana nós nos colocamos em oração e jejum e temos certeza que Deus trará uma palavra de edificação, de esperança e que certamente você será muito edificado pela presença do Senhor. Nós queremos dividir neste momento com você uma porção da palavra do Senhor que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 38 e 39. Também leremos outros textos, mas por ora nós queremos ler as palavras do próprio Jesus Cristo que nos orienta. E o tema da nossa mensagem nesta noite para a nossa igreja e para todas as pessoas que estão nos ouvindo em suas casas, que estão neste momento em algum lugar, fazendo a sua quarentena, alguns em isolamento social, nós queremos deixar uma palavra de fé. E nós queremos já declarar que em nome de Jesus Cristo, este tempo vai passar. Queremos então trazer uma mensagem do nosso Mestre. Mateus capítulo 24, versículo 38 e versículo 39 nos diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Neste momento nós gostaríamos de orar. Curve a sua cabeça. Deus, nós louvamos o seu nome, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos instruído. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem trazido ao nosso coração esta palavra profética, esta palavra de que devemos ser uma igreja instruída pelo Senhor. E sabemos, ó Deus, que em nome de Jesus não nos faltará a sua graça, não nos faltará a sua palavra, não nos faltará, Deus, a tua voz, e seremos divinamente instruídos nesses dias. Os dias são maus, os dias nos trazem preocupações, mas também estamos mais do que certos de que se permanecermos no Senhor e ouvirmos a sua voz, receberemos toda a instrução necessária para passar por esses dias e que viveremos dias ainda melhores, que o melhor de Deus ainda está por vir na vida da sua igreja. Nós estamos percebendo, Senhor, sinais claros de avivamento. Nós estamos percebendo, Senhor, em todo o mundo, pessoas que estão se voltando para o Senhor em oração, pessoas que estão se voltando para o Senhor através da leitura das Escrituras. Temos percebido, Senhor, em todos os lugares, através das mídias sociais, pessoas que oram, pessoas que buscam, pessoas que jejuam, pessoas que neste instante estão se arrependendo de seus pecados e estão declarando: Deus, nós precisamos de Ti. Deus, obrigado, Pai, porque no meio deste tempo, em meio a esta época, o Senhor tem instruído a sua igreja. E o Senhor não tem instruído apenas para a destruição, mas o Senhor tem nos instruído para a edificação. O Senhor tem nos instruído a fim de que possamos nos preparar para um tempo onde o Senhor vai nos usar de uma forma extraordinária. E neste momento eu já profetizo sobre a sua vida, já profetizo sobre a sua casa uma bênção toda especial. Eu libero sobre a sua vida uma palavra de que você vai crescer muitas vezes e que você vai ter da parte do Senhor seus dias tão abençoados que você vai dizer: eu acelerei no tempo em que tive que permanecer em casa 10 anos em um. Eu profetizo que você cresça em um ano, 10 anos,
para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Que a bênção do Senhor seja notória sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida espiritual, porque vivemos um tempo onde Deus tem aberto uma janela de oportunidades, e aqueles que estiverem ligados vão receber da parte do Senhor a instrução para este tempo de crise, e sairão dele muito melhor, muito mais edificado, muito mais saudável espiritualmente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Lemos também uma expressão que está em Hebreus capítulo 11, versículo 7, que diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação de toda a sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de uma justiça que vem pela fé. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas desejam instruir. Basta ver a quantidade de conteúdos produzidos neste tempo, nas mídias sociais, através dos cultos online, através das lives, onde pessoas têm procurado instruir e ajudar a igreja, neste tempo em que muitas pessoas têm perguntado: como será o nosso futuro? Como será o nosso amanhã? Nós estamos vivendo então neste tempo onde a informação tem circulado com muita rapidez. Mas cremos, queridos irmãos e irmãs, que também é tempo de voltarmos o nosso coração para as Escrituras, em especial para uma vida de oração. A vida de oração que não pode mais ser feita no templo, a vida de oração que tínhamos através dos círculos de oração, das devocionais presenciais, mas que agora foram transferidas para o interior da nossa casa. E nós nos lembramos então das palavras de Jesus, que disse: quando você desejar falar com seu pai, entra no seu quarto, fechada a porta, fale com ele em secreto, e em secreto ele te recompensará. Estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas estão crescendo. Eu mesmo tenho recebido diversas mensagens de irmãos e irmãs, de pessoas da sociedade, que, ainda que não fizessem parte da nossa comunidade, descobriram o nosso contato e têm enviado mensagens a respeito de quanto aquilo que nós, juntos, temos feito através do louvor, da intercessão e das ações da igreja, tem atingido seus corações. Queridos, nós estamos vivendo num tempo diferente, mas nós somos um povo motivados pela esperança, esperança de dias melhores, esperança de que há um Deus, que os seus ouvidos não estão tampados, que suas mãos não estão mirradas. Pelo contrário, quando nós oramos, Ele inclina os seus ouvidos e ouve a nossa oração quando nós clamamos por socorro. É tempo de recebermos a instrução do Senhor. Não é tempo de discutirmos, não é tempo de procurarmos saber se um conceito ou outro está correto, mas é tempo de nos colocarmos diante dele e com um coração quebrantado dizer: Deus, instrua a sua igreja. A igreja que não está neste momento presa em 4 paredes, mas uma igreja que, como Jesus sonhou, está em toda parte e que neste momento pode ajudar, não naquilo que é individual,
Deus está nos trazendo uma realidade, Deus está nos trazendo a percepção de que nós não devemos apenas nos preocupar com a nossa própria vida, ou cuidar dos nossos próprios interesses, mas que nós devemos receber a instrução do Senhor e aparelhar uma arca, ou seja, aparelhar condições para que outras pessoas também possam ser salvas, abençoadas, tocadas através da mensagem do Evangelho. Mais do que nunca, irmãos e irmãs, mais do que nunca, amigos e amigas, nós precisamos estar atentos aos propósitos eternos de Deus. Mais do que nunca, nós precisamos conhecer quais são os segredos do conhecimento que estavam ocultos em Deus e que neste tempo Ele deseja trazer para nós, porque está chegando um grande avivamento. Deus está nos preparando, Deus está abreviando os dias, Deus está acelerando, de maneira que um grande avivamento virá sobre toda a terra, e então se cumprirá as palavras dos profetas. Nós estamos para viver dias extraordinários na presença do Senhor. Eu gostaria que você ficasse atento à instrução do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para os seus familiares. Nesta manhã, Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Quando você age corretamente, ou seja, quando você entende o que Deus deseja falar com você, você também se torna um agente de boas notícias. Quando nós olhamos para os noticiários, e nós aqui não estamos dizendo que eles não estão fazendo o seu papel, mas é verdade que muitos têm falado da crise e poucos da esperança. Estamos percebendo, queridos irmãos e irmãs, que Deus, Ele deseja fazer coisas novas. Quando nós começamos a colocar a nossa vida diante do Senhor, e quando nós o buscamos de todo o nosso coração, Ele começa a nos instruir, Ele começa a trazer paz ao nosso coração, e esta é a mensagem desta manhã. Deus deseja trazer paz ao seu coração neste tempo de crise. Você precisa fazer algumas decisões. Você pode se recolher e não aprender nada neste tempo, como você pode, ao contrário disso, se aperfeiçoar em Deus e crescer de maneira que sua vida nunca mais será a mesma, que a vida de sua família nunca mais será a mesma, de que a vida daquelas pessoas que te conhecem e que neste momento estão recebendo uma mensagem que Deus tem colocado no seu coração, também serão transformadas. Nós não precisamos neste momento de julgar, nós não precisamos neste momento de apontar, nós neste momento precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. O texto bíblico nos fala de um homem chamado Noé. A palavra do Senhor diz que Deus, isso está lá em Gênesis capítulo 5, Deus olhou para a terra e viu que toda a terra havia se corrompido. Deus olhou para os homens e viu que seus corações se inclinavam para o mal. E num dado momento Deus declarou, Deus disse: me arrependo de ter feito o homem. Um dos conceitos que nós conhecemos
é que Deus também se ira. E naquele momento em que Deus se irou, ele disse: eu me arrependi de ter feito o homem. Mas ele também olhou e viu um homem como eu e você, um homem ou uma mulher como eu e você. Mas a diferença é que quando ele olha para esta pessoa, o texto bíblico nos diz que esta pessoa encontrou graça diante do Senhor. Quando ele olha para esta pessoa, ele olha para ele e percebe que no meio de toda aquela situação havia alguém que andava com ele. Deus está procurando homens e mulheres. Deus está à procura de pessoas que neste momento se coloquem na brecha. Homens e mulheres que façam Deus sorrir. Homens e mulheres que possam ser encontrados nesta condição em de se colocar diante do Senhor e ouvir a sua voz. É interessante que Noé, ele é divinamente instruído por Deus. Vivemos num tempo, irmãos e irmãs, que existem cientistas, médicos, filósofos, pessoas das mais diversas áreas do conhecimento humano, trazendo muito conhecimento. E estes conhecimentos são excelentes e nos fazem crescer. A humanidade após pandemia será uma humanidade mais preparada. Mas, sobretudo, neste momento, nós queremos trazer uma mensagem que é uma mensagem de fé e de esperança. Deus está chamando pessoas como eu e você, para que sejamos instruídos divinamente, para que sejamos preparados para este tempo que o Senhor está reservando para cada um de nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Noé, ele era alguém que, apesar de ter encontrado graça, também se coloca em ação. Não basta conhecer as Escrituras, não basta irmos para o nosso quarto e nos enchermos, mas é importante ter a atitude de Noé. Quando eu olho para a história de Noé, eu posso perceber que Deus deseja nos instruir a respeito de coisas que ainda vão acontecer, mas também percebo que estas coisas não podem apenas ficar dentro do nosso coração, mas o Senhor nos chama a compartilhar, e é isso que Noé fez. Deus chama Noé e diz para ele: construa um navio. Veja, queridos, veja, queridas, como construir um navio. Talvez para mim, talvez para você, talvez para as pessoas que hoje vivem neste mundo e sabem exatamente o que é um navio, seja mais fácil. Mas naquele momento Deus está dizendo para ele: faça uma coisa que você ainda não sabe o que é. E o texto nos diz que ele fez segundo a palavra do Senhor. Quando nós somos instruídos pelo Senhor, nós damos saltos. Quando nós somos instruídos pelo Senhor, nós aceleramos. Por quê? Porque Deus nos leva a fazer coisas
que anteriormente nós não faríamos sem o conhecimento de Deus. É importante reconhecer que eu e você não podemos ver o futuro, mas o futuro depende de uma instrução. E quem está nos instruindo neste momento, conheceu o passado, conhece o presente e sabe o que vem pela frente. Você não está sozinho. Nós somos uma igreja que está sendo divinamente instruída. E aí eu te pergunto, você deseja ser instruído pelo Senhor? Você deseja crescer neste tempo de crise? Você deseja aperfeiçoar os seus dons, os seus talentos? Você deseja neste momento ser criativo? Você deseja neste momento deixar com que o Senhor te use de uma maneira extraordinária? Eu quero dizer uma coisa, você vai surpreender o mundo, você vai surpreender a sua geração com aquilo que Deus vai trazer de revelação para a sua vida pessoal. Deus abençoou muito a vida de Noé. E Deus deseja muito abençoar a sua vida. Sinta-se neste momento abençoado. Sinta-se neste momento escolhido. Sinta-se neste momento envolvido por uma sabedoria, por uma graça, por um Deus que pode trazer aquilo que você desconhecia, mas com este conhecimento você vai atingir aquilo que você nunca imaginou. Deus vai fazer coisas inimagináveis através da sua vida. Os pastores serão tremendamente usados. Ministérios de louvor serão levantados. Intercessores serão preparados. Algo grande está para acontecer na sua vida. Não deixe de ouvir até o final. Deus tem muito para falar ao seu coração. Deus tem chamado pessoas dispostas para que possam ouvir a sua voz, para que possam servi-lo no meio desta geração. Conhecemos pessoas, irmãos, conhecemos pessoas, meu amigo e minha amiga, que certamente você também já conheceu, pessoas que falavam de Deus sem ter o conhecimento de Deus. Nós estávamos vivendo numa sociedade onde as pessoas falavam mais a respeito das coisas de Deus do que do próprio Deus. Este é o tempo da intimidade. Este é o tempo onde Deus está nos chamando para este tempo de intimidade com Ele, onde nós não conheceremos apenas conceitos teológicos, filosóficos, mas que nós o conheceremos plenamente. Talvez não plenamente, no sentido de que você possa conhecê-lo na totalidade, mas plenamente no sentido de que toda a revelação que Ele deseja trazer para a sua vida será liberada, será gerada no seu coração. Em segundo lugar, a pessoa que não busca um relacionamento profundo ou de intimidade com a palavra de Deus, corre o risco de falar das coisas de Deus segundo as suas próprias teorias, e não segundo a revelação que Deus deseja trazer para aqueles que o buscam. Em terceiro lugar, eu gostaria de deixar uma reflexão, dizendo que Deus nos chama para este tempo, para mudarmos as nossas atitudes, para mudarmos os nossos conceitos, para mudar a forma como nós nos comportamos como homens,
como marido, como filho, como mulher, como mãe, como esposa. Deus está nos chamando a este tempo de voltarmos para os nossos lares, para as nossas casas, para que possamos dar atenção àqueles que Deus colocou ao nosso lado. Noé foi divinamente instruído a fazer o que precisava ser feito. Te pergunto neste momento, você tem recebido essa instrução? Como você está? Você tem repetido as mesmas coisas? Porque se você tem repetido as mesmas coisas, a sua colheita será semelhante. Mas se você tem buscado mudar o seu padrão, se você tem buscado crescer em Deus, no retorno, você será alguém extremamente relevante para esta sociedade e também para a sua igreja. Noé foi divinamente instruído a fazer o que precisava ser feito, e ele fez. Noé não foi uma pessoa que, depois de ter recebido a revelação do Senhor e as instruções a respeito de como deveria fazer a arca, voltou a perguntar ao Senhor, ou perguntou a algum profeta se haveria uma resposta para o que ele estava fazendo. Não. Noé simplesmente recebeu a instrução e por mais de 100 anos ele anunciou para todas as pessoas que podiam: virá o dilúvio. Por mais de 100 anos, por mais de um século, enquanto ele preparava aquilo que Deus havia determinado, aquilo que Deus havia instruído, ele dizia às pessoas: arrependam-se. O juízo de Deus está estabelecido sobre a nação. O Senhor me revelou que algo está para acontecer. E ele seguia, dia após dia, preparando a sua família. Ele seguia, ano após ano, pregando a mensagem do Eterno. Eu não posso provar, mas acredito que Noé, ele tinha o desejo de que pessoas pudessem ouvir a sua voz, pudessem se arrepender de suas posições, pudessem voltar atrás, pudessem ter o seu coração quebrantado. Acredito piamente que o maior desejo de Noé era que pessoas se voltassem para Deus e entrassem com Ele na arca. O texto nos diz que pessoas zombavam. E aí nós nos lembramos das palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, e nós voltamos ao texto que lemos, o Senhor disse: assim como nos tempos de Noé, os homens viviam, comiam, bebiam, davam seus filhos e suas filhas em casamento, até que veio o dilúvio. Até que o dilúvio os surpreendeu. Como assim, se Noé estava avisando? Nós estamos vivendo este tempo e Deus está nos preparando. Quanto tempo faz que a igreja está anunciando que algo vai acontecer? Quanto tempo nós estamos declarando que um grande avivamento precisa vir sobre a terra?
Quanto tempo nós estamos anunciando a volta, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo? E muitos continuam bebendo, comendo, vivendo, como se isso não fosse acontecer. Casando-se, dando seus filhos e filhas a casamento, construindo impérios, circulando e ostentando seus bens materiais, como se eles pudessem nos salvar. Neste momento em que a humanidade está pensando, está refletindo, é tempo de imaginar o quanto nós poderemos fazer após, quantos abraços, quantas manifestações de carinho, quantas coisas Deus deseja que a sua igreja faça no futuro. Eu tenho certeza de que nós seremos uma igreja, um povo ainda mais especial. Pastor, então o que nós devemos fazer na quarentena? Talvez na quarentena você possa aprender um novo idioma. Talvez na quarentena você possa aperfeiçoar alguma área da sua vida que você precisava se dedicar e não estava tendo tempo. Talvez na quarentena uma das melhores opções seja se relacionar com sua família. Mas eu quero também deixar algumas questões importantes no que diz respeito à nossa fé e ao nosso crescimento, de coisas que você poderia fazer e que certamente lhe traria muito bem-estar. Preste atenção, meu querido, preste atenção, minha querida, é tempo de pegar o violão e cantar. Sim, é tempo de pegar o violão, é tempo de cantar. É tempo de pegar as Escrituras e meditar. É tempo de dobrar os nossos joelhos e orar. É tempo, sobretudo, de fazer uma avaliação da nossa vida pessoal, onde nós devemos nos arrepender, olhando para o texto que está em Apocalipse, quando o Senhor diz a João, o profeta: tenho contra ti, ou contra a igreja, uma coisa: se esqueceram do primeiro amor. É tempo de dizer: fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Nós devemos acordar pela manhã, à tarde, à noite, em todo tempo nós devemos ter uma frase e devemos transformá-la em oração, e esta oração deve ser: fala comigo, Senhor. Por favor, me instrua, Senhor. O texto de Gênesis é muito claro, quando diz: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Agora veja, o último versículo diz: Noé achou graça diante do Senhor. E mais, diz o seguinte, no versículo 9:
Eis a história de Noé. Percebam, essa palavra é para você. Essa palavra não é para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para a sua sogra, para o seu sogro, para as pessoas que estão na sua casa. Ela é para você. Talvez ela possa ser estendida a outras pessoas, mas é com você que Deus quer falar. Veja o que Deus traz neste versículo. Eis a história de Noé. E aí podemos parafrasear, dizendo: essa deve ser a história do Flávio, essa deve ser a história do Danzer, essa deve ser a história do Alex. Eis a história de Noé. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Mas não para por aí. Noé andava com Deus. Eu quero te fazer uma pergunta neste momento, enquanto você ouve essa mensagem. Você tem andado com Deus? Você tem ouvido a sua voz? Você tem recebido as revelações do Espírito Santo? Ainda que situações inusitadas e diferentes o Senhor tenha te pedido para fazer, como foi o caso de Noé, construa uma arca. Você tem obedecido? Espero que sim. Espero que este tempo seja um tempo de crescimento. Um outro ponto que eu gostaria de destacar era que Deus estava disposto a começar de novo, se existisse uma única pessoa capaz de obedecer a sua voz. Deus está sempre disposto a recomeçar. Deus está sempre disposto a salvar. Deus está sempre disposto a nos chamar para o lugar da sua intimidade e se revelar. E se você for esta pessoa, preparado e preparada para receber de Deus uma palavra de instrução, saiba de uma coisa: você vai fazer diferença na sua geração. Eu quero neste momento perguntar a você, querido irmão, querido amigo, a você que de alguma maneira entrou e está ouvindo essa mensagem. Esta mensagem é para todos, esta mensagem é para todas. Onde estão os homens e as mulheres que vão entrar na presença do Senhor e vão dizer: Senhor, salva minha família? Outra pergunta que eu gostaria de fazer: onde estão aqueles que, ao olhar para a cidade, ficam pensando: meu Deus, minha cidade será destruída? Onde estão os homens e as mulheres que vão dizer: Deus, sare, salve a minha cidade? Eu não estou dizendo com isso que você não possa ficar doente. Eu não estou dizendo com isso que você não possa ser infectado. Eu não estou dizendo com isso que eu e você não estamos correndo riscos. Pelo contrário, todos nós estamos. Mas eu estou dizendo que, como homens e mulheres de Deus, devemos nos colocar na sua presença, ouvir as suas instruções e profetizar a salvação do Senhor no contexto em que estamos vivendo.
Se você está na sua casa em isolamento social, você pode profetizar sobre a sua casa. Se você não pode, porque você não foi liberado pelo seu patrão, pela sua empresa, você é aquela pessoa que pode orar por esta empresa. Se você precisa circular pela cidade, ainda que com todos os cuidados necessários, e você faz muito bem em obedecer, que você circule pela sua cidade, e talvez com os vidros fechados, se você estiver de carro, estenda as suas mãos e ore dizendo: Deus, poupe a nossa cidade. Ao passar em frente às igrejas, ao passar em frente à igreja metodista, em algum momento estenda as suas mãos e diga: Deus abençoe os pastores, Deus abençoe as pastoras, Deus abençoe os ministérios, Deus supra a igreja, para que ela continue desenvolvendo a sua missão como portadora de uma mensagem de paz, de esperança. Quero deixar uma palavra para você que neste momento de repente está perguntando: será que de fato Deus está contando comigo? Certamente que sim. E quero dizer mais: os grandes guerreiros, geralmente, os grandes guerreiros e os grandes sábios se despontam no meio do caos. E aí nós nos lembramos da palavra de Abacuque, quando ele disse: e então conheceremos a diferença entre aqueles que servem daqueles que não servem ao Senhor. Onde você estiver, Deus está te levantando como um guerreiro, como uma guerreira. Deus está te levantando como um sábio, como uma sábia, para um tempo de avivamento que está para chegar, que já está sendo gerado. Talvez eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta palavra que eu vou liberar sobre a sua vida. Talvez ela seja muito forte. Talvez você possa dizer assim: pastor, que palavra forte para este momento. Mas eu quero dizer, queridos irmãos e irmãs, que Deus, apesar de não ter criado a pandemia, Deus está usando este tempo para chamar a atenção da igreja. E o que eu vou declarar agora sobre a sua vida, seja você desta igreja, da nossa comunidade, seja você alguém da família, ou seja você alguém que entrou através das redes sociais, quem sabe Deus, o Senhor, não está usando o que é externo para mudar aquilo que é interno. Quem sabe neste momento, no externo seja, coloque a máscara para não ser infectado. Mas no interno, a orientação seja, tirem as máscaras, para que seja purificado. Talvez Deus queira falar através do teu espírito, e Deus está falando nesta manhã: no externo, coloque a máscara, para não ser infectado, mas no interno, tire a máscara,
para ser purificado. Deus está levantando a igreja do avivamento. Deus está levantando a igreja da oração. Deus está levantando uma igreja proativa. Deus está levantando a igreja dos últimos dias. É importante que no externo haja máscaras de proteção, mas que lá no interno as máscaras caiam por terra, que não haja nenhuma máscara diante do Senhor, que não haja personalidades, que não haja estrelas, que não haja personagens diante dele, porque Deus está chamando uma igreja para instruir. Instruir não para termos um prédio maior, instruir não para que tenhamos um ministério melhor, mas instruir para ouvir a sua voz, para saber o que fazer, para ter clareza daquilo que Ele deseja que façamos. É momento de dizer: Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu quero baixar as guardas. Eu quero pedir perdão a todos aqueles que de alguma forma eu magoei, eu julguei, eu condenei. Eu quero estar livre. Eu quero ser curado, restaurado, abençoado. Eu quero fazer parte de uma igreja que tenha como essência o amor. Eu quero amar as pessoas. Eu quero amar os pastores. Eu quero amar os bispos. Eu quero amar a liderança leiga. Eu quero amar os ricos e os pobres, os brancos, os negros. Eu quero amar todos aqueles que foram chamados pelo Senhor. Eu quero fazer parte de uma comunidade onde o amor seja o dom mais buscado e mais encontrado. Queremos ser, Senhor, a comunidade do amor. Eu oro neste momento pela sua vida, meu irmão, meu amigo, para que as pessoas da sua casa e da sua igreja, para que as pessoas da sua cidade sejam divinamente instruídas. E para terminarmos, houve um momento em que Noé teve que sair da arca, mas Deus já havia organizado todas as coisas. É interessante que eram 4 casais: Noé e sua esposa, seus filhos, seus 3 filhos e suas 3 noras. E quando eles saíram da arca, Noé disse assim: haverá um temor em todos os animais, para que eles os obedeçam. E disse mais: agora vocês serão filhos e filhas. E então os filhos de Noé tiveram filhos e filhas. E o texto termina assim:
dando a entender que ao sair da arca, Noé e sua família teriam muito trabalho. E eu quero fechar essa mensagem dizendo que ao sairmos da arca, que ao sairmos deste tempo, que ao sairmos da quarentena, e isso só poderá ser feito no tempo certo, teremos muito trabalho, porque seremos chamados a reconstruir um tempo em que o Senhor trará um grande avivamento. Eu creio que dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas vão se dobrar aos pés de Jesus e confessá-lo como Senhor da sua vida. É tempo de nos preparar para esta grande colheita. O Senhor te chama. O Senhor chama a sua igreja para que ela seja instruída divinamente. Aí onde você está agora, receba a oração. Aí onde você está neste momento, receba esta palavra de revelação. Nosso bispo tem nos ensinado, ou nos orientado a orar profeticamente. E eu quero orar neste momento. Se você está enfermo, se você está deprimido, se você está ansioso, se você está ansiosa, curve a sua cabeça, porque Deus está te instruindo para um tempo, e você será promotora de paz, mas para isso você precisa ser curada, para isso você precisa ser curado, para isso você precisa ser restaurada. Então receba. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, neste momento nós erguemos a nossa voz como igreja, nós erguemos a nossa voz como povo de Deus, e nós declaramos, ó Deus, sobre esta casa agora a sua bênção. Declaramos agora, Senhor, a provisão. Declaramos agora a cura das enfermidades. Declaramos agora, Deus, o avivamento. Que sejam cheios do Espírito Santo todos aqueles que ouvem a Tua palavra. Ah, Espírito Santo, entre nessa casa. Entre, Senhor, agora neste quarto. Levante este homem, levante esta mulher, aviva a sua fé, abra a sua mente, abra os céus agora, traz revelação, traz instrução, prepare os seus filhos e filhas, encha os seus corações de esperança e de fé. Seja curado, seja abençoado, seja blindado e protegido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se nós vamos cantar uma canção, mas antes eu quero liberar uma bênção, que é a bênção do Senhor, a bênção apostólica. E depois o ministério de louvor poderá, se desejar, se sentir no coração, cantar uma
estrofe de um cântico, para que possamos terminar. Mas onde você está agora, coloque a mão no seu coração e receba a bênção do Senhor. E que a bênção do Deus Pai, o Todo-Poderoso, a redenção que há em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Receba a bênção de Deus. Viva na presença do Senhor. O Eterno estende as suas mãos sobre a sua vida. Receba a instrução, receba a bênção, hoje e para sempre. Amém e amém. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Mais uma vez. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Que Deus te abençoe em nome de Jesus.